Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcos Iber e vou falar para vocês um pouquinho a respeito da literatura na internet. Nessa época de pandemia, todo mundo gostaria de acessar uma obra, poder baixar livros na internet, mas é tranquilo, todo mundo pode baixar, não tem problema nenhum. E aí que eu vou passar umas dicas para vocês. Nem tudo, pessoal, que está na internet está corretamente. Tem muita pirataria na internet. Eu vou passar para vocês algumas dicas, alguns endereços aos quais vocês podem realizar o download que estão respeitando os direitos autorais. Isso existe regras. Nem tudo que está na internet está de maneira legal. Então o que a gente vai conhecer hoje, tá? É um pouquinho, tá? Passar primeiramente uma dica de obras que a gente pode baixar, que é do domínio público, tá? Totalmente gratuito e respeitando os direitos autorais. Você sabe o que é direitos autorais? Olha, se a gente não respeitar os direitos autorais, pessoal, a gente pode parar na cadeia, hein? É punição de cadeia, pessoal. Então tem que ter toda série de cuidados, tá? Bom, recentemente, pessoal, tá passando uma reportagem para vocês, tá? A Internet Archive. A Internet Archive é um provedor onde é que disponibiliza obras gratuitamente na internet. Porém, o que aconteceu? Em virtude da pandemia, ainda mais nessa época, né? Ela liberou 1.400.000 livros, títulos gratuitamente na internet, não respeitando os direitos autorais. E aí 4 grandes editoras norte-americanas processaram a Internet Archive, alegando que ela estava fazendo pirataria. Isso mesmo, quando a gente coloca um material ilegal na internet, a gente está realizando pirataria. E foi o que aconteceu. Então a Internet Archive recuou, tirou todas essas obras que não estavam respeitando os direitos autorais, deixou somente aquelas. Internet Archive, inclusive, posteriormente eu vou falar sobre ela também, em um outro vídeo falando dela, que também é um local bem interessante para a gente fazer download de obras. Mas o que seria direitos autorais? O que acontece, pessoal, é o seguinte, dos direitos autorais. Os direitos autorais ele vale não somente para livros, vale para música, vale para palestras, vídeos, que chamam tal dos copyrights. Inclusive as imagens, quando a gente usa da internet, a gente tem que registrar de onde foi que foi colocado. Nesse caso aqui, eu copiei um conjunto de imagens, deixei quem foi o design que montou, tá? Que é Extreme Design, que montou falando sobre o que é os direitos autorais. Em relação aos livros, o que acontece? A realização brasileira da lei dos direitos autorais. Todas as obras publicadas, quando o autor morre, a passados 70 anos da data da morte, aí sim as obras entram em domínio público. Dessa forma, entrando em domínio público, elas podem ser disponibilizadas gratuitamente na internet sem problema algum. Antes desse período, se o autor está vivo, ou ainda ou morreu recentemente, ou morreu faz 60 anos, e alguém fez o download dessas obras, que a gente gosta de fazer, escaneia a obra e coloca lá na internet, disponibilizar para todos. Isso aí chama-se pirataria. E aí a gente está incorrendo, a gente não está respeitando o quê? Os direitos autorais, extremamente importante. A propriedade intelectual, os direitos autorais. E dessa forma a gente pode ser responsabilizado por um crime. Então, o que acontece? Essa série de vídeos eu vou mostrar vários locais onde a gente pode realizar downloads de obras, os quais eles respeitam os direitos autorais. E o primeiro lugar que eu vou passar para vocês, que é bem legal, que é o site Domínio Público. Não sei se todos vocês conhecem, é um site bem legal, bem interessante, tem muita obra, inclusive obras para questão de libras, então bem interessante, tá? Basta procurar no Google, até coloca aqui, ó, botou domínio público, pessoal, vai aparecer logo abaixo já qual é o site onde está. Além disso, coloco o endereço eletrônico aqui para vocês poderem acessar o domínio público. Vale a pena, bem interessante mesmo. O que acontece? Uma vez entrando no domínio público, vai aparecer primeiramente essa tela. Nessa tela, a primeira parte aqui tem tipo de mídia. Vocês automaticamente vão selecionar texto, tá? Por quê? É livros que vocês vão ver, tá? Dentro de livros, vocês vão escolher, no caso, literatura infantil. Poderiam optar somente por literatura, tem literatura de cordel, inclusive, pessoal, para os pais, para os adolescentes, crianças que estão estudando, quero um livro de história, geografia, e tem de todas as áreas de conhecimento, todas as obras que entram em domínio público. Mas é somente interessante assim, ó, obras que entram em domínio público. Muitas vezes o autor abre mão dos direitos autorais e ele já coloca, e aí vocês vão verificar, existem muitas obras recentes, atualizadas, né? Lançamentos disponíveis dentro do domínio público, porque o autor disponibiliza gratuitamente seus direitos. O interesse dele é que as pessoas consultem
leem as suas obras. E tem muitas obras interessantes na hora de literatura infantil. Então vocês vão selecionar texto, vão selecionar literatura infantil. O próximo seleção, vocês vão selecionar a língua portuguesa, se for o caso, e aí vocês vão pesquisar, não deixem. Se vocês não colocar a língua portuguesa, vocês deixarem em branco, vai aparecer todos os idiomas. Vocês querem pesquisar só a literatura infantil na língua inglesa, tem como fazer, só na literatura alemã, só na literatura espanhola, tem como acessar isso também. Nesse caso, estou mostrando para vocês, vocês selecionaram um texto, literatura infantil, vamos selecionar o português e aí a gente vai clicar em pesquisar. Quando a gente clica em pesquisar, pessoal, vai aparecer uma nova tela com os resultados da pesquisa. Tem 21 obras de literatura infantil na língua portuguesa. Ah, mas são todas obras. E aí que está interessante. A maioria dessas obras, pessoal, são obras novas, lançamentos recentes, obras muito recentemente publicadas. Vamos pegar o primeiro caso, o caso da Bruxa e o Caldeirão. Uma obra que é recente, a questão que tem uns 2, 3 anos, do José Leão Machado, bem interessante a historinha, pessoal, que ela está lá disponível gratuitamente. Selecionou a obra, vocês vão clicar, basta clicar na obra, que não é que está em vermelho, tá? E o que acontece? Vai aparecer essa nova tela. Nessa nova tela, pessoal, basta clicar aqui em baixar. É bem fácil, pessoal, bem intuitivo, assim, ó, bem dinâmico, tá? Clicou em baixar, ele vai abrir o livro, tá? Aqui tu já fiz, vai aparecer na página normal da internet. Aqui eu fiz o recorte, onde que aparece a obra. Eu diminuí, aqui tem os botões, vocês vão ver aqui nesse quadro azul, tem aumentar a letra, diminuir a letra. Existe aqui, ó, inclusive o verdinho, esse quadro verde, essa seleção verde, que ele é o que é o download. Vocês podem baixar o livro para o computador de vocês, para o tablet, para o celular, tranquilamente, sem problema algum. Vão respeitar os direitos autorais, não tem problema nenhum, porque esses livros já são de domínio público, então não tem problema nenhum. Vocês podem me deixar, podem criar uma biblioteca de livros infantis, uma biblioteca digital. Olha que legal. Vocês podem também, porque o que acontece, tá? É a forma que tem muitas vezes de acessar a literatura, que muitas vezes está distante, não tem como acessar, e gostaria de ler uma obra infantil, contar uma historinha. Tem aqui essas obras. Pode imprimir, então, para quem gosta de imprimir, tá? Bem interessante, pessoal. Vale a pena, uma dica que eu dou, então, domínio público. Então, se você, voltando aqui à tela, se vocês quisessem não selecionar português, vamos selecionar, deixar, vocês vão pegar muitos clássicos da literatura mundial, eles estão publicados em inglês, o alemão, o espanhol. É bem interessante para quem, se alguém tem um domínio, quer estudar um pouco mais, está estudando inglês, quer conhecer um pouquinho mais, e através de literatura que ajuda a aprender um pouco, vale a pena, pessoal. Uma dica que eu dou para vocês, vale a pena. Então hoje, no vídeo de hoje, estão somente os livros que estão dentro do site do portal Domínio Público. Bem interessante, vale a pena, acessem, tá, pessoal? No próximo vídeo eu vou trazer outros locais, outros portais de literatura na internet que vocês vão poder fazer o download, mas que respeitam os direitos autorais. Porque existe muita pirataria, como eu mostrei para vocês lá, assim, ó, a Internet Archive, que é um site bem legal, ela, no afã, por causa da pandemia, liberou mais de 1 milhão de livros. Só que deixou de respeitar os direitos autorais. As editoras moveram o processo e ela automaticamente removeu e só deixou aqueles livros que elas tinham realmente de domínio público, estavam em domínio público, ou que os autores cederam, os responsáveis pelos direitos autorais cederam para a Internet Archive. São vários locais que a gente tem, mas existe, não sei se vocês receberam, inclusive tinham circulando, isso acontece muito. O Google lançou um link que a gente podia acessar um drive, muita literatura infantil e tal, download. Ela não respeita os direitos autorais. Se a gente compartilha isso, a gente está cometendo um crime, pessoal. A gente tem que fazer a coisinha certa. Existem locais que a gente pode acessar ela gratuitamente e que vai respeitar os direitos autorais. O autor vai se sentir lisonjeado que vocês não estão acessando a obra dele, vale a pena, tá? Então, por hoje, pessoal, muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo. Valeu!